A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. Desejando que você tenha um dia muito bom, muito abençoado, indiferente na hora que estamos, porque aqui na Central TV nós estamos todos os dias com vocês, mas em cada dia num horário diferenciado, não é? Chegamos até você através da televisão, com o programa Cadeia da Prece, agradecendo a Deus pela vida, esses momentos difíceis todos que temos passado, mas a gente não pode perder a esperança. Nós somos o povo da esperança, não é a esperança que morre, é a esperança que não morre. Nós conhecemos o final do filme para todos aqueles que acreditam em Deus. E por isso eu quero convidar você, com a sua família, a vir conhecer a Catedral Quadrangular aqui no Ecoville. Agora tudo aqui chama Ecoville, né? Moçungue, Campo Comprido, Campina do Siqueira, tudo virou, até parte aqui da SIC, né? Virou Ecoville. Fica mais bonito chamar, né? Então venha para Quadrangular Ecoville, não é? Facinho de chegar aqui, um amplo estacionamento, 3 templos que nós temos aqui no nosso complexo, não é? Sábado, por exemplo, nós num templo temos o culto dos adolescentes, no outro o culto da mocidade e aqui na nave principal o culto da vitória, né? Com o pastor Rodrigo, né? Se você quiser nos assistir, receber uma mensagem de fé, de esperança, em qualquer hora do dia, entra no YouTube, canal Pastor Rogério Amorim. Agora, eu espero você e a sua família para participar de cultos como este. A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No capítulo 6, então, eu quero ler apenas 2 versos com vocês, porque o texto de Neemias é toda uma história espetacular, que já tivemos oportunidade de pregar 3 vezes nesses últimos meses a respeito do assunto, mas hoje eu quero abordar de uma forma diferente. E diz assim o verso 15 e o 16: Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu, que é o nome do mês, né? Em 52 dias, que é uma coisa que nós mesmos pregadores não costumamos observar muito, não. Em 52 dias, só isso já é um milagre absurdo. E sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios que havia em roda de nós, e abateram-se muito em seus próprios olhos, porque reconheceram que o nosso Deus é quem fez esta obra. Amém? Como eu disse, o texto de Neemias é muito rico, muito rico. É extraordinária a reconstrução dos muros, não é? Que ele pediu ao rei que o tinha aprisionado junto com o povo de Israel, quando os muros todos foram colocados, né? Não sobrou pedra sobre pedra, como se diz, mas ele, como um homem de Deus, mesmo sendo copeiro do rei, o Artaxerxes, fez amizade, porque uma pessoa de Deus, ela normalmente é simpática, ela gera confiança no patrão, ela gera confiança nos vizinhos, entre os seus amigos e assim por diante. E o rei então se viu que o Neemias estava meio murcho, meio triste, e perguntou para ele: tenho notado que você anda muito triste, meu amigo, o que acontece? Então ele contou que o coração dele estava ardendo de desejo de liderar um movimento para reconstruir os muros de Jerusalém, que era o coração dele, era a vida dele, como a nossa igreja é a nossa segunda casa, não é? Para não dizer a primeira, não é? E o rei, por amizade, por respeito, sabendo que ele iria e voltaria até o tempo determinado para que todos fossem definitivamente, né? O liberou, e com ele um grupo de pessoas que ele juntou com um grupo de remanescentes onde estavam, e num período assim absurdamente curto. Eu nunca tinha me detido nesse detalhe, porque a coisa em si já era grande, mesmo com tanta oposição, gente querendo atrapalhar, o Sambalate, o Tobias e o outro lá, o Essênio, querendo atrapalhá-lo, para que ele não levantasse aqueles muros e tudo mais.
E sempre tem alguém na contramão dos nossos projetos. Até na família. Tem gente que torce para que você se estrepe. E, lamentavelmente, essa é uma verdade, porque a maldade está no homem. E é essa maldade do homem que transformou o mundo nisso que nós estamos vendo aí, ao longo dos milênios, infelizmente. Toda guerra tem um fundo político ou religioso, ou as duas coisas juntos, infelizmente. Então, esse homem de Deus, num período assim curtíssimo, reconstrói. Uma pá de pedreiro na mão, uma espada na outra, né? E eles reconstroem, mesmo com esses querendo atrapalhá-lo, com aquela resposta que nós enfatizamos muito aqui há poucos dias atrás, pregando também, né? Desce daí, vem conversar conosco, querendo atrapalhar. E o Neemias simplesmente tendo na sua boca pronta a resposta que você tem que ter, para todos aqueles que quiserem puxar você para trás. Não posso descer, estou fazendo uma grande obra. Nós não podemos parar e não podemos descer, baixar o nosso nível, porque nós estamos fazendo uma grande obra. Se não para nós mesmos, encaminhando nossa alma para o seu destino eterno, como levando conosco e sendo exemplo, deixando herança e legado para a nossa própria família, para a igreja. O mundo está de olho em mim. Ontem mesmo eu estava com um amigo na cidade, né? Aí veio uma senhora, me abordou e disse: olha, o senhor é o pastor Rogério? Eu sou assim. Olha, eu quero dizer para o senhor que eu não sou religiosa. Em outras palavras, não tenho uma igreja, mas não perco um programa seu. Eu disse: muito obrigado, que bom. De repente vem um outro senhorzinho, me chama de longe, meu amigo até ficou admirado, né? Ô pastor, o senhor aqui e tal, disse, tudo bem, irmão, eu sou seu ouvinte e tal, não sei o quê. Posso tirar uma foto com o senhor, lá no meio da rua, não é? Olha a responsabilidade que eu tenho. Agora eu pergunto, só eu? Tua vizinhança, tua família sabe que vocês são dessa igreja aqui. Qualquer pisada na bola que eu der ou você der, quem paga o pato é Jesus, é o Evangelho, e a igreja quadrangular é a Covile. Então nós temos uma responsabilidade imensa. Não podemos descer. Não podemos perder tempo com quem nem tempo tem. Não é? Então, voltando ao nosso texto aqui, né? Jerusalém tinha sido destruída e muitos dos seus moradores levados cativos, isso há 130 anos atrás. E agora, já completados 80 anos, né? Lá estava Jerusalém, com suas pedras, seus muros no chão. E eu até consigo entender uma coisa também, né? Que então não era Jerusalém inteira que estava no chão, que Deus faz milagres, mas tem coisas que tem que ser um pouco plausíveis, né? Se eles puderam levantar em 52 dias, não era Jerusalém inteira, né? Para quem já esteve lá, fica assustado com o tamanho daquelas paredes, né? Eram partes que ele estrategicamente colocou grupos armados, inclusive, colocou vigias de noite e assim por diante, para que a reconstrução acontecesse gradativamente, mas paulatinamente, mas sempre, sem parar um instante, né? E depois de tanto tempo, no chão, grande parte dos muros de Jerusalém, como diz o texto, em 52 dias, um homem leva o povo a reconstruir os muros. Foi uma obra sem dúvida, mas sem dúvida nenhuma, extraordinária, que ainda hoje desafia a nossa imaginação, por um lado. Tudo bem que nós sabemos quem é o nosso Deus, ou pelo menos deveríamos saber do que o nosso Deus é capaz, né? E por outro lado nos inspira, porque para quem é de Deus, e tem gente que é de Deus aqui nessa manhã, não tem? Para quem é de Deus, não tem acabou, ou como os novos baianos cantavam há 500 anos atrás, acabou chorar, né? Não tem isso. Para nós não tem fim.
Nem nossa vida tem fim. O corpo até vai para o cemitério, mas nossa vida começa a viver a vida verdadeiramente abundante para a qual Jesus veio pagar o preço. Então para nós não tem essa de acabou. Nada, é uma das coisas que nós queremos conversar muito com vocês nas 21 semanas de Daniel. Por isso o tema do luto à luta. Tem coisas que a gente fica de luto por um tempo. E depois desse tempo, a gente passa a lutar. A gente não morre junto. É natural que a gente perca um ente querido e a gente fique de luto, a gente chore. Não é natural passar o resto da vida chorando. Ter sido sepultado junto com o defunto. Isso não é natural. Isso não é de Deus. Isso tem problemas psicológicos, emocionais e até espirituais embutidos aí. Porque a vida continua. E se tem uma forma de honrar a memória de quem se foi, é continuar não vivo. Como gosto de dizer, mas é vivendo. Que aliás é o prazer de Deus em você, sabia disso, né? O prazer de Deus em você não está no fato de você estar vivo. O prazer de Deus está no fato de você estar vivendo a vida. Ensina-me a contar os meus dias de tal maneira que eu alcance coração sábio. Ensina-me a viver a minha vida de modo que tenha propósito. E Neemias acreditou que era possível. 130 anos. 80 nessa situação terrível. Mas independente da situação, ele sabia que não estava certo aquilo. Que o povo que permitiu aquela destruição é o povo que deveria, através da sua fé, do seu trabalho, permitir a reconstrução. E ele creu assim, que era possível mudar a situação, e pediu ao rei, ao Artaxerxes lá, para fazer isso. Porque, com certeza, quando ele teve esse sentimento e ele falou isso ao seu rei, que era o conquistador dele, na verdade, né? É porque Deus já tinha falado com ele antes. E porque ele acreditava, o povo também creu, né, que era possível. E essa é uma forma de se vender uma ideia, como a gente costuma dizer, né? E depois de chegar em Jerusalém, Neemias inspecionou os muros, viu a situação caótica que estava, e crendo que aquilo era possível, mostrou ao povo a sua fé. E por outro lado, o Esdras, que foi o seu parceiro espiritual nesse desafio, trouxe o povo de novo à palavra que eles tinham abandonado. E diante da demonstração de fé de Neemias, o povo também acreditou, passou a acreditar uma coisa que não acreditavam. Porque ele soube demonstrar a sua coragem, a sua fé, a sua determinação, a sua confiança no Deus dos impossíveis. E porque eles viram essa determinação em Neemias, eles passaram a crer. E porque eles passaram a crer, eles passaram a trabalhar juntos, não é? E nós também devemos crer que tudo é possível àquele que crê, como disse Jesus. Que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, como escreveu João numa das suas cartas, não é? Então nós temos que, eu no meu papel de pastor de vocês, eu não sou um animador de auditório. Eu estou aqui para animar a tua alma. Eu estou aqui para alimentar o teu espírito. Mas não é com filosofia, com poesia, com ideologia. É através do poder transformador da palavra de Deus. Por isso nós precisamos, eu insisto nisso. Eu sei que eu sou chato nesse negócio, mas vou morrer sendo chato. Você precisa ler as Escrituras. Não adianta ler tudo e não entender nada. Leia um pedaço, mas entenda esse pedaço, esse trecho, esse texto, esse contexto.
E isso vai se somando ao teu conhecimento, e nessa somatória se vai levantando um muro, que é o muro da tua fé sobrenatural em Deus. E é essa fé que vai trazer à realidade as coisas que ainda não existem. É esta fé que vai reconstruir a tua vida física, tua vida emocional, tua vida conjugal, tua vida financeira. É esta fé que vai... Eu estava conversando com a Márcia, cadê a Márcia aí? Está lá, a Márcia, né? Ela me contando um testemunho de volta por cima, e como Deus a tem abençoado e prosperado. Por quê? Porque ela acreditou, até ela confessou, que há muitos anos atrás ela saiu muito azeda comigo, muito braba comigo do meu escritório, como muitos de vocês já. Mas depois, como ela, veio dizer: puxa, mas o senhor tinha razão. Porque eu queria um conselho, não foi o que ela me disse, né? Mas que muitos querem. Cada um quer um conselho segundo a sua conveniência. Já vem com a coisa, né? Como eu me lembro do Darcy, da Marili, né? Foram lá em casa os dois, não sei o que, coisa e tal. Olha, pastor, nós viemos aqui comunicar ao Senhor que nós vamos casar. Para quem é antigo aí entende a situação. E eu disse: tá bom, tudo bem. E não falei mais nada. Aí ela, que não era boca grande, ela era boca enorme, né? O senhor não vai falar nada? Eu disse: não, claro que eu não vou falar nada. Por quê? Vocês não vieram me consultar, vocês vieram me fazer uma comunicação. Então acabou, ponto final no assunto, né? Então é assim, gente, a palavra de Deus, assim como o conselho que a gente pode dar, orientado por Deus no momento, nem sempre é aquele que a gente gostaria de ouvir, mas com certeza é aquele, como na vida da Márcia, que vai resolver a sua vida. Porque eu e você só sabemos do hoje, o nosso Deus sabe do amanhã e 2025. Então, nós precisamos realmente... Veja se entende o que eu quero dizer, né? Conversa de vendedor agora aqui. Nós temos que aprender a vender a nossa fé para a nossa família. Nós temos que aprender a vender Jesus para a nossa família. E o que é vender? É colocar Ele na vitrine. É cantar, como quem vende um produto, as qualidades do produto. Aí vem o sujeito e vende para você... Como antigamente se vendia muita enciclopédia, né? Barça, essa coisa arada toda. Era um caminhão, eu tenho uma dessa. Tem trocentos livros enormes que você passa o resto da vida e nunca consulta. Mas por que você comprou aquele negócio hiper útil, mas inútil por não ser aberto? Porque o vendedor te contou todas as vantagens. A Bíblia é a mesma coisa, infelizmente. Infelizmente, num detalhe, infelizmente por outro. A gente conta para vocês todas as vantagens, mas a gente faz como a enciclopédia Barça. A gente bota na prateleira só para encher e ficar bonito na sala. Não funciona assim. Fechado é um livro. Aberto como está aqui, é a boca de Deus. E ninguém fala de boca fechada. Não é verdade? Só ventríloco, né? Mesmo assim, se você observar um pouquinho, fica aberto, senão não sai voz, não tem como emitir voz, né? Então, deixe Deus abrir a boca para falar com você. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia. Mas, enfim, em função disso, o povo creu que era possível, mãos à obra. Nós também devemos crer que é possível, seguindo esse exemplo, né? E eles passaram cerca de 80 anos, desde a volta do cativeiro, só olhando para aquelas ruínas e pensando: ah, não dá, olha o tamanho das pedras, não dá para reconstruir. Olha que raciocínio errado. Como não dá para reconstruir, se deu para construir antes, onde nem pedra tinham que trazer de longe, e agora que elas estavam ali apenas desarrumadas, caídas, não dá. Preguiça, medo, falta de fé, falta de disposição. E nós vamos passar a vida sem fazer nada, se não cremos que é possível. É possível para você reconstruir e fazer
da sua casa aquilo que a Bíblia diz a respeito da casa de Deus. A glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Você tem que botar sempre no seu coração, no seu espírito, na sua alma, na sua mente, que o melhor da sua vida está por vir. Não já passou, mas ele está pela frente. O meu melhor ainda vem pela frente. Por isso que eu gosto de dizer, em aniversário de casamento e de igreja e tudo mais, sempre termino dizendo, mas eu quero profetizar uma coisa: o melhor da sua vida vai começar agora. E se você me permitir profetizar na sua vida, o melhor da sua vida vai começar agora, se você puder acreditar nesse episódio maravilhoso de fé demonstrado por Neemias. Amém, gente? Se quisermos alcançar grandes conquistas, precisamos crer que é possível e botar a mão na massa. E não dar ouvidos para Tobias e Sanbalates. Não podemos descer, porque estamos fazendo uma grande obra. E eu creio que em nome de Jesus nós podemos. Nós podemos reconstruir nossa vida física, mental, emocional, nossa vida sentimental, nossa vida financeira, nossa vida espiritual, nossa vida ministerial. Nós podemos reconstruir este país em cima de bases sólidas, desde que vote decentemente e também não fique ouvindo a cigana, não é? Nós podemos, gente. Você pode. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E não é só coisa boa. Esse texto é muito mais abrangente. Eu posso ficar doente, eu posso passar fome, eu posso passar frio, eu posso enfrentar lutas, assim como eu posso ficar pobre, eu posso ficar rico, eu posso viver uma vida assim, assado, isto, eu posso tudo nele. Não importa a circunstância. Não vivemos por vista, vivemos por fé. Vivemos por fé. Ponha isso no seu espírito. Então Neemias e os seus conterrâneos, na verdade os seus contemporâneos, né, conseguiram uma grande conquista. E nós, hoje, se observarmos a ação desse livro, nem um jota, nem um tio, passará o céu e a terra, mas a minha palavra não vai passar. Essa palavra que Neemias creu é a palavra que nós temos, hoje muito mais completa, porque nós temos o Novo Testamento, nós temos a promessa cumprida em Jesus, nós temos muitas coisas que Neemias não tinha, e ele fez essa grande obra, porque nós não podemos fazer, né? Então, podemos perceber como é que grandes conquistas acontecem, vivendo, como eu disse, e não só estando vivos. Como eu gosto de dizer para vocês, você não é um pé de alface. Você não é um pé de alface, fazendo coisas acontecerem, se esforçando e acreditando que Deus vai estar com você na sua caminhada, que Deus não te abandona na mesma proporção que você não abandona Deus, né? Quando cremos que é possível, tudo é possível. Pode parecer um absurdo. Quando eu cheguei em Campo Comprido, 1983, assumimos a igrejinha lá na rua Bernardo Sobieck, 16x9. 16x9, esse altar é maior, para vocês terem uma ideia. Tinha 33 membros arrolados. No período que estivemos lá, fui transferido 2 vezes para grandes igrejas e cargos sonhados por todo pastor do Brasil. Inclusive a igreja lá de Florianópolis, de São José, e assumi toda aquela imensa região como superintendente de lá. Nas 2 vezes que me nomearam, eu me recusei. Me chamavam de doido, de maluco. Assim como me chamavam quando eu dizia que nós íamos construir uma catedral em Campo Comprido. Construímos? Está aqui. Hoje, das igrejas no Brasil, nós talvez sejamos a que tem a maior área, assim junto,
né? A maior área, estacionamento, essa coisa arada toda. E como é que nós conseguimos? A partir de uma, eu uso a expressão igrejinha, porque ela era pequenininha e também pequena na quantidade de pessoas, mas ela foi crescendo, não cabia mais, e então nós corremos atrás, e Deus foi fazendo coisas absurdas, impossíveis. Começa por comprar terreno, ainda mais 10 mil metros, mas nós fizemos, paulatinamente, como se diz, não foi da noite para o dia. Um pequeno grupo de pessoas acreditou que nós vendemos essa ideia, abraçamos essa ideia, e Deus começou a mandar pessoas, começando pelo irmão Jerônimo, já de uma lembrança muito querida nessa igreja aqui, que veio, dono de uma empreiteira, e botou uma obra aqui, e eu me lembro de quanta gente por aí pendurada, fazendo isso, fazendo aquilo. Quando eu assumi a igreja, lá, o pastor que saiu, disse: Rogério, você vai se lascar nessa igreja, esse povo não ajuda em nada, esse povo não se coça. 10 dias depois, ele deu uma passadinha lá na igreja, e a cara dele caiu no chão. Por quê? Porque tinha criança, tinha jovens, tinha mulheres, tinha pessoa até de idade comigo lá o dia inteiro, raspando, limpando, consertando, pintando, pendurado em escada e tudo mais. Ele olhou aquilo. Por que as coisas não aconteciam? Porque ele não fazia acontecer. Chegava com o culto já começado e saía antes do culto terminar. Não funciona assim. Nós temos que ser exemplo. Nós temos que influenciar e não ser influenciados. Esse é um grande mal da Igreja de Cristo, ser influenciado por ideologias e por seitas que, pelo amor de Deus, quanta heresia a gente vê, principalmente na internet. É uma feira de hereges, e com nomes famosésimos. Mas que se você seguir aquele caminho, tu está lascado, para não dizer. Mas Neemias creu que era possível, recebeu uma triste notícia da sua cidade, da sua Jerusalém, e justamente porque a notícia foi triste, ele foi para cima, ele não se deixou abater, lamentou pela situação, mas não ficou só nisso, reagiu de uma forma positiva. É como nós temos que agir na vida, podemos até lamentar no momento, mas não morrer com aquilo, reagir de uma forma positiva. Se uma porta fechou, volto a perguntar aqui, tem gente de Deus aqui? Então, se uma porta fechou na sua vida, é porque Deus tem uma outra maior já aberta, e se não te tirar dessa, você não vai achar aquela. Você fica na sua zona de conforto. Foi assim na igreja primitiva. Por que aquela perseguição? Foi programado por Deus, senão eles ficavam tudo amontoado em Jerusalém, e a igreja não se espalharia pelo mundo. Quando veio a perseguição, um foi para a Índia, outro foi para a Turquia, outro foi não sei para onde, e a igreja, cada uma centelha, foi incendiando pelo caminho, e hoje nós somos o que somos no mundo. Deus não desperdiça sofrimento na vida dos seus filhos. Ele sempre tem um propósito. Por mais difícil que seja entender os desertos da nossa vida, Deus tem um propósito nesse deserto, e o propósito dele não é te matar, é te fazer melhor. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.